é um anseio de comunicar. E toda fala é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra e não será em vão. Não te preocupe a colheita. Planta para o teu irmão e para a tua irmã. Nós estamos vivendo o mês da Bíblia, o mês da palavra. E nós somos convidadas e convidados a refletirmos mais sobre esse livro sagrado, sobre a boa nova, sobretudo a boa nova de Jesus Cristo. Queremos, nesse momento, eu tenho certeza que você já está na sua montanha, no seu cantinho. E por que eu insisto nisso? Porque às vezes eu fico sabendo que tem pessoas que escutam o Evangelho fazendo as coisas, limpando a casa, lavando a louça. Então, mas esse é um momento especial. Tira esse tempinho para Deus. Vai lá no seu quarto, lá no seu espaço sagrado. Tira esse tempinho para você e para Deus. Vai te fazer bem, com certeza. E Deus vai ficar muito feliz. Então, com a Bíblia na mão, nós somos convidadas nesse dia de hoje a refletirmos sobre a palavra, sobre a semente que cai na terra, e se cai na terra boa, com certeza vai dar frutos. Queremos nesse dia, neste momento, rezar pelas pessoas que pediram, pelas pessoas que confiam em nossas orações. Eu quero trazer presente mais uma vez nesta oração de hoje e peço a oração de vocês também. Para Edna Araújo, ela que está já na espera, né, de uma vaga para fazer uma cirurgia, né, que ela consiga essa vaga o mais rápido possível. Também queremos rezar pela Dona Josefa Vieira da Silva. Vamos rezar por ela para que ela também encontre a cura. E quero trazer hoje de maneira toda especial a Laura Almeida de Miranda Brandão. Vamos rezar pela Laura, ela que é uma jovem, rezar para que Deus coloque, né, na sua vida a esperança, o desejo de viver, né? Para que Deus seja para que ela sinta, né, a presença de Deus forte na sua vida. Queremos rezar por todas as pessoas que estão com depressão, que perderam a esperança, estão com vontade de morrer, né? Então vamos rezar por essas pessoas para que Deus ilumine a vida de cada uma delas. Queremos trazer mais uma vez as vítimas da pandemia, as pessoas que se encontram com câncer, que estão doentes nos hospitais e nas suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos pegar a Bíblia e vamos abrir em Lucas 8, do versículo 4 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu:
a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O início do Evangelho diz que Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. E nesse caminho ensina a multidão e os seus discípulos os mistérios do reino de Deus por meio desta parábola, a parábola do semeador. Esta parábola aponta para as pessoas que acolhem ou não a boa notícia e também para as que semeiam, né? As que semeiam essa boa notícia. Pois a parábola do semeador está no contexto em que Jesus sai, como no início do Evangelho, Jesus sai em missão, em peregrinação, por vários caminhos, por vários lugares. Jesus aqui está a caminho. E nesse caminho, interessante, nesse caminho ensina não só a multidão, mas também aos seus discípulos. Então, ser cristão é estar disposto a sair do seu comodismo, em busca do outro, em busca da outra. Por isso, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E essa é a nossa missão: semear a boa notícia. Semear sempre a boa notícia. Semear o Evangelho. Mas para isso, primeiro é necessário conhecer. É necessário aprofundar essa boa notícia. E a parábola provoca em nós, enquanto igreja, a não ficarmos acomodados nas sacristias ou lá naquela minha pastoral, naquele meu movimento e assim por diante. Mas que sejamos uma igreja, como diz o Papa Francisco, que sejamos uma igreja em saída, em busca das periferias existenciais. É esse o convite desse evangelho de hoje, a sairmos, né, do nosso comodismo, das nossas pastorais, dos nossos movimentos e irmos ao encontro das pessoas que se encontram nas periferias, que se encontram às margens da sociedade. Então saiu o semeador, saiu a semeadora. Então, a semente, ela é sempre boa. Por quê? Porque a semente é de Deus. As circunstâncias somos nós. O que podemos fazer para ser melhor o terreno? Quem tem ouvido, diz o Evangelho, para ouvir, ouça. Eu tenho ouvido, tenho 2 ouvidos. Ouço, eu escuto.
A comunicação exige, meu irmão e minha irmã, acolhimento. Procuro, eu, no meu dia a dia, procuro e acolho as fontes que me aproximam de Deus. Eu acolho, procuro e acolho as fontes que me aproximam de Deus. Dão fruto. Recebendo o dom da semente, sei eu próprio tornar-me semente para os outros? Onde me situo como local para a semente? Sei afastar da minha vida as rochas, os espinhos, oferecendo a boa terra que há em mim e retirar os espinhos que me atrapalham? Eu consigo tirar os espinhos que me atrapalham e que atrapalham a semente de nascer e dar fruto? Procura colher onde Deus semeou, dando fruto com minha participação no reino de Deus aqui e agora? Eu consigo, eu acolho, né? Eu acolho a semente, né? Da boa nova em minha vida. Eu participo, eu dou a minha participação nessa construção do reino de Deus. Olhando para a palavra de hoje, nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, a continuarmos rezando. Que tipo de terreno eu sou? Que tipo de terreno eu sou? Lembrando que a semente é sempre boa. A semente da palavra ela é sempre boa. Precisamos olhar os terrenos. Então, que tipo de terreno eu sou? Eu acolho com carinho a boa nova do reino de Deus? E uma vez que eu acolho, eu participo ativamente nesta construção do reino, aqui e agora? Então, nós vamos continuar em silêncio, rezando e meditando esse evangelho. E o convite que eu faço para você agora é continuar aí na sua montanha, aí no seu cantinho sagrado, meditando este evangelho de hoje, sobretudo os terrenos, e olhando para dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração tem é uma terra boa ou é cheia de espinho, cheio de pedra? Como é que anda o terreno do meu coração? Então vamos continuar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.